Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Ele Vive. Já quero agradecer a você que está nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Spotify. Muito obrigado de coração por estar junto com a gente. Espero muito que as mensagens que nós estamos trazendo aqui em cada podcast possam estar fazendo a diferença na sua vida ou na vida de alguém. Já peço também que você compartilhe os nossos vídeos, os podcasts, né, os áudios que estão circulando por aí. Compartilhe para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas que a gente conseguir, né, através da internet. Gente, para quem está acompanhando sabe que eu separo, né, a gente separa aqui por temas e a gente começou com o tema perdão, né, os nossos primeiros episódios foram esse tema, perdão. E mais uma vez a gente está trazendo esse tema para conversar com você, ouvinte, com você que está assistindo aqui esse podcast. Esse tema aqui é um tema muito complicado de se entender na sua raiz, né? Mas é de extrema necessidade para todos nós, para todo mundo. Todo mundo sempre tem que perdoar ou sempre tem alguém para pedir perdão. Mas essa dificuldade que a gente tem que estar assim intrínseca no nosso coração, às vezes nos faz até errar, pecar ou nos desviarmos até do nosso projeto, do nosso propósito de vida. E eu conheci uma pessoa, a Vanessa Matulaitis Ratuchenei, que ela é escritora, uma pessoa maravilhosa que eu conheci através da rádio, né, da Tuti, e eu quis trazer, na hora que ela começou a falar, eu quis trazer aqui para o podcast para falar mais sobre esse assunto, que é uma pessoa que se especializou, na verdade, nesse assunto do perdão. Vanessa, Imagina. Muito obrigado por você estar aqui junto comigo hoje. Eu que agradeço o convite. Vanessa Matulaitis Ratuchenei. Muito Tô bem! Aprendeu mais rápido que eu na escola. Puxa vida. Vanessa, você escreveu o livro, já vou falar do livro já, que eu comecei a ler. Achei um livro, nossa, muito tranquilo de ler. Um jovem consegue ler tranquilamente, um jovem que não lê consegue ler, né? Porque é um livro super tranquilo de ler, de entender, né? É um livro que você traz a história e também coloca uma analogia do trem, né? Isso. Muito bacana. Eu já queria começar a falar do livro para que a gente possa entrar no assunto do perdão e também trazer alguns pontos do livro. Me fala um pouco mais desse livro. Esse livro, ele veio por um desejo meu de adorar escrever. Eu sempre gostei muito de escrever desde pequena. Eu ia muito bem nas aulas de redação. Mas porque meu nome foi muito difícil de conseguir escrever. Tô brincando. Então, desde 2016, quando eu comecei a fazer essa prática da oficina do perdão, ensinar isso dentro de consultório para os meus pacientes, eu sou médica de formação. E aí todos me pediam livro, né? Escreva sobre isso é muito legal, isso tudo que você fala é muito legal e tudo mais. E aí eu fui tentar escrever, e a hora que eu sentei no computador para começar a escrever, não saía absolutamente nada. E aí eu entendi que eu ainda não estava pronta. Então, e ao longo dessa caminhada, desde 2016 para 2017, eu fui tendo muitos ensinamentos. Então, a base do livro são os ensinamentos que eu tive com histórias pessoais minhas, de enfrentamento mesmo, trazendo o perdão como um coping positivo em relação ao enfrentamento das minhas dores. E também de histórias de pacientes, porque a gente aprende muito com o paciente, né? A gente aprende muito com as pessoas que a gente convive. E eu aprendi muito com os pacientes ao longo da minha caminhada como médica, que são quase 10 anos de formada agora. E eu fui ensinando isso dentro de consultório e aprendendo também com eles. E o livro é isso, sabe? Por isso que eu falo que é uma viagem de trem, porque é você que decide por onde começar, é você que decide se você entra no vagão ou desce do vagão, é você que decide se você vai ter um momento de reflexão, se você vai fazer uma parada naquela estação ou não. Porque, querendo ou não, o perdão, ele é parte, né, de uma grande decisão que você toma na sua vida. Então, o livro, ele é isso. São narrativas de histórias pessoais e também de histórias contadas a mim, que me trouxeram grandes ensinamentos da profundidade que é o perdão e da complexidade que é, né? Na verdade, assim, ele pode ser simples, apesar de acharmos tão complexo o entendimento do perdão verdadeiro. Sim. Vanessa, o perdão ele é uma ciência? Porque você traz um pouco disso no livro. Para você, em todo o estudo que você fez, o perdão ele é uma ciência? Ele pode ser uma ciência. Isso é interessante essa pergunta, porque em 2017, quando eu comecei a fazer a prática, eu comecei a inscrever o projeto da oficina para congressos.
E uma amiga minha falou assim, Vanessa, não tem base científica isso que você está falando. Eu falei, como não? Eu vejo isso acontecendo no meu dia a dia, como que eu não posso acreditar que isso funcione? Então eu vou provar que funciona. E aí comecei a estudar o perdão de forma científica. Então sim, o perdão, ele pode ser uma ponte entre a ciência e a espiritualidade. E ele tem uma base científica muito forte e ele tem uma espiritualidade muito forte. Então, eu costumo dizer que a ciência hoje está comprovando coisa que a espiritualidade já sabe há muitos anos. Então, sim, o perdão ele dá para ser considerado uma ciência também. Hoje a gente sabe que várias pessoas sofrem de várias doenças ou várias doenças que nem sempre são físicas, mas às vezes doenças mentais e outros tipos de problemas. O perdão tem influência nessas doenças, nesses problemas? O que eu vejo dentro da prática e o que eu vejo dentro da ciência? Que, sim, pode ter uma grande influência quando a gente faz intervenções de perdão em determinadas doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão, por exemplo. Dentro da ciência já está bem descrito o quanto a intervenção de perdão melhora índices de tentativas de suicídio, melhora a depressão, melhora sintomas de ansiedade. Então, isso está descrito dentro da literatura científica. O que eu vejo na prática é que isso realmente acontece. Então, eu posso contar a história? Sim, claro. Eu adoro contar história. Então, uma das histórias que eu conto nas palestras, que foi uma história que me impactou muito, é de uma jovem. Eu estava de plantão numa cidade no interior do Paraná. E eu atendi essa jovem com tentativa de suicídio. Ela tomou várias medicações, a gente fez todo o primeiro atendimento e tudo mais. Ela ficou bem, ficou internada e acabei dando alta para ela com um encaminhamento para a unidade de saúde para ela dar prosseguimento no tratamento dela. E eu recebi essa carta, então eu fiz um encaminhamento para mim mesma, porque ela era da minha área. Sim. Então, ao recebê-la no meu consultório no posto de saúde, eu fui conversando com ela. E ela me contou a história que ela estava passando, que era de um sofrimento. E eu não tinha condições de encaminhá-la para psiquiatria porque não tinha vaga. Psicólogo estava até as tampas também de consulta. E eu falei, gente, não posso deixar essa menina aquém disso, né? E falei, olha, nós vamos montar um grupo na semana que vem e eu quero que você venha. A gente vai começar o tratamento para isso que você está passando. Porque ela tinha sintomas claros de depressão, com ideação suicida, com tentativa. Então, a gente começou o tratamento para ela. E eu pedi que ela fosse participar do grupo. Só que eu não tinha esse grupo ainda. Você imaginou? Aí, eu falei, não, nós vamos montar um grupo, senão, nem que seja eu e você. E aí eu fui conversar com a secretária de saúde. Falei, olha, eu tô tendo essa demanda, não tem como eu fechar os olhos para isso. Eu sei que eu comecei a trabalhar em agosto e essa demanda veio em setembro e eu preciso começar. Setembro amarelo também, né, de prevenção ao suicídio. Vamos começar alguma coisa para eu conseguir acolher todas essas pessoas da minha área. Porque no momento que eu comecei a trabalhar lá, em um mês e meio, tiveram 3 tentativas de suicídio. E uma era dessa menina. Então, não tinha como eu fechar os olhos para isso. E aí, quando eu comecei esse grupo, ela foi ao grupo. Em 6 meses, ela me deu o feedback dela de todo essa intervenção. Porque eu fiz o grupo da Oficina do Perdão. Então, eram encontros a cada 15 dias. E a gente fazia um tema específico em cada encontro. E a ideia era durar 6 meses. No último, eu pedi feedback das pessoas. E eu fiz foto das pessoas no início, no primeiro dia, e foto no último dia. Tem pessoas que você não reconhece. Que você... Nossa, mas é a mesma pessoa? De mudança de semblante, sabe? E ela me falou... Eu pedi que no último encontro foi o encontro da gratidão e eu pedi que eles escrevessem uma carta de gratidão a alguém que eles eram muito gratos e que eles fossem falar para essa pessoa o quanto eles são gratos. E se a pessoa tivesse já falecido, que ela fizesse uma oração para essa pessoa em forma de gratidão. Passado uns 10 dias, ela marcou uma consulta. E ela marcou essa consulta para falar da carta de gratidão que era para mim.
E, na verdade, não foi pra mim, foi pro projeto, né? Foi pra Oficina do Perdão, porque foi isso que fez transformação na vida dela. E ela escreve na carta que a Oficina do Perdão foi um ponto de luz em um momento de muita escuridão da vida dela. E que a prática do perdão fez ela entender o quanto ela era importante para si mesma. E aquilo trouxe um autoconhecimento muito grande para ela naquele momento. E o fato dela fazer a tentativa de suicídio teve o mesmo fato no momento em que ela estava participando do grupo. E ela entendeu, ela entendeu que aquilo não fazia sentido para ela naquele momento. E ela optou pela vida e por dar continuidade ao tratamento. Hoje ela é casada, tem uma filha, se formou, então não tem como eu não acreditar que uma ferramenta poderosa dessa possa transformar grandes histórias. Quando a gente vê um grande sofrimento, a gente fica muito aquém daquilo sem saber o que fazer. E quando nós estamos sofrendo, a gente fica dentro do olho do furacão sem esperança, né? Então, o fato da gente ficar sem esperança no viver é o que me incomodava quando eu comecei esse projeto, sabe? E transformou muito a minha vida pessoal. E quando eu comecei a ensinar isso para as pessoas, eu percebi que isso também transformou muito a vida de outras pessoas. Então, a ferramenta da Oficina do Perdão é minha? Não, ela é de todos, assim. Então, eu digo que ela é da humanidade. Uma, porque não fui eu que criei. Ela veio da Pranic Healing, que foi onde eu aprendi técnicas de meditação, de energia e essas coisas todas. Então, no curso básico, eu aprendi a ferramenta do perdão. E ao longo da minha caminhada, eu fui fazendo adaptações de acordo com a realidade que eu estava vivendo. E aí surgiu o que hoje é a Oficina do Perdão. Então é uma reinvenção, uma readaptação, não sei como a gente pode dizer. Por isso que eu falo que ela não é minha. Então, a Oficina do Perdão da doutora Vanessa, não é minha. Ela é da humanidade, porque ninguém sabe de onde que ela vem. E vem transformando a vida de muitas pessoas, assim como transformou a minha vida pessoalmente. Sim. Doutora, nós somos todos, vivemos um a um, né? Tem um filósofo até que fala que a felicidade nunca está na gente, a felicidade sempre está no outro, né? Fazer o outro feliz nos faz feliz. Fazer algo para o outro, né, nos completa. O perdão também é assim. O perdão, eu sei que eu preciso perdoar, eu sei que eu preciso receber o perdão. Mas nunca sou só eu, sempre é para o outro? Não. Quando a gente percebe que o perdão no final, ele nunca é para o outro. É para mim. É sempre pra gente. É sempre para nós. O perdão, ele vem para nos aliviar de angústias e sofrimentos que são nossos. Por isso que a gente perdoa. A gente não perdoa o outro. A gente perdoa para limpar a nossa reação ao que o outro fez dentro da gente. Porque a gente não vai conseguir mudar o outro. Exatamente. A gente não tem o controle sobre a outra pessoa, sobre como ela vai agir ou sobre o que ela vai fazer. A gente não tem controle nem sobre o que a gente sente, às vezes, e nem sobre como a gente vai agir. Eu, por exemplo, eu falo que eu sou muito estourada. Eu, às vezes, faço coisas que eu não deveria ter feito por impulso. Melhorei muito. Mas muitas das vezes a gente não tem controle sobre as nossas reações. Como é que nós vamos ter controle sobre o outro? Então, quando a gente entende que o perdão, ele não é para o outro. O perdão é para nós nos sentirmos melhor, porque a gente merece paz. Por que tem o envolvimento do outro? Porque existe um processo de reação. Então, eu reajo ao que o outro fez, mas quem reagiu, quem está sentindo aquela mágoa, quem está sentindo aquele ressentimento, aquela raiva, aquela ira, sou eu. Então, quem que tem que fazer algo a respeito? Sou eu. Envolve o outro. Por isso que na Oficina do Perdão, a gente tem 3 linhas. Eu perdoo, sou perdoado e me perdoo. Porque existe a diferença entre perdão interno e perdão externo. Quando a gente fala sobre perdão interno, é independente da história, independente do que te aconteceu. Porque eu sei que existem histórias muito dolorosas, muito dolorosas. Então, isso independe. O perdão interno independe da história,
porque ele é de você para você mesmo, para limpeza e purificação de todas essas emoções negativas que te causam algum sofrimento. Quando a gente fala sobre perdão externo, aí sim envolve o outro, porque daí sim tem que depender de caso a caso. Casos de estupro, homicídio, eles devem ser perdoados externamente? Não, eles têm que haver justiça em relação a isso. Mas o que isso causou dentro da vítima, a gente fala sobre perdão interno. Você precisa estar liberto desses sentimentos que essa história te causou. Por isso que eu falo que o perdão é sempre pra gente mesmo. E aí, quando a gente fala sobre perdão externo, sim, aí envolve o outro. E aí envolve justiça, envolve reconciliação, envolve todo o processo dos homens e do divino, né? Que a gente fala da justiça. Porque se a gente pensar no perdão interno como uma ferramenta de justiça, a gente não vai perdoar jamais. É isso que eu ia perguntar agora, sobre a ferramenta perdão. Essa ferramenta perdão, ela está comigo, então. Então, independente de quem seja, independente da história, seria... A gente tem graus de perdão? Puxa vida, esse perdão é mais difícil, esse perdão é mais fácil. Tem. Eu achava que não, acho que perdão é perdão. Tem Como graus. Que funciona? Eu divido os graus de perdão em tempo, né? Porque depende de cada um. Tem pessoas que perdoam muito mais facilmente do que outras, por isso que ele é muito individual e eu digo que é intransferível, porque depende de cada um, depende de como eu vou olhar para essa história, depende de como eu vou elaborar essa história dentro de mim, e eu divido em tempo. Então, esses sentimentos podem durar minutos, segundos, minutos, horas, meses, anos ou uma vida inteira. A escolha, ela é muito individual. Então, mas daí tem um mais pesado, um mais leve. De intensidade também. Intensidade. De intensidade. Porque daí depende da história que lhe é contada, né? Então, teve histórias muito dolorosas, que uma delas eu conto no livro, que é do capítulo da autorresponsabilidade, se eu não me engano, que é onde eu explico esse conceito do perdão interno e externo. E então, depende sim do quanto aquela história te causou de sofrimento. Não que existem perdões mais pesados, mais intensos ou menos intensos. Isso vai depender daquilo que causou no seu coração, na sua vida. Que tipo de reação você está tendo a tudo isso que te aconteceu. Né? Então, histórias de novo, homicídio, que é uma das histórias que eu conto dentro do livro, é uma história pesada, imagina. Né? Eu não consigo nem imaginar a dor daquela mãe de perder um filho. Então... Como que ela conseguiu? Sim. Como que ela conseguiu isso? Sim. Ela conseguiu porque foi um processo interno dela e ela foi em busca disso e, obviamente, teve Deus no caminho. Esse processo interno, ele também não tem um tempo de validade, né? Vou começar a perdoar, perdoei hoje, agora. Existe isso, né? Como que uma pessoa pode começar a perdoar? Porque você falou, outra coisa que você falou aí também, que eu achei interessante, é a questão de você treinar. Não é treinar, você usa outra palavra. Mas de você sempre estar perdoando. Processo de perdoar sempre. Mas como que eu começo um processo de perdão? Pela decisão. Primeiro eu tenho que decidir entrar no trem, né? Pela decisão. Decide entrar no trem e vambora. Como que a gente consegue? Eu falo que a ciência fala do perdão emocional, do perdão pela razão, pela emoção. E eu sempre falo que a gente perdoa verdadeiramente com a alma. Mas o perdão, ele passa por todos esses processos. Pela emoção, pela razão. E tudo começa por uma grande decisão. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é decidir perdoar. Não importa se eu amo, não importa se eu quero bem, não importa se eu quero mal. Né? Porque eu tenho que pensar, pelo seu contexto, eu tenho que pensar o que vai favorecer a mim nesse momento. É isso. E não com um sentimento de egoísmo, mas sim um sentimento de como que eu vou ser melhor. E até é legal a gente colocar um ponto assim, eu sendo melhor, eu vou fazer o melhor também. Então eu preciso primeiro me curar para poder curar alguém, né? Para poder melhorar para as outras pessoas. Então o primeiro ponto é a decisão. Não importa qual grau seja, qual peso tenha, quem seja, se é pai, mãe, se é filho, se é irmão, se é amigo, se é vizinho. Mas eu tenho que decidir que eu vou viver de perdão, eu vou perdoar. Eu acho que não é nem viver para perdoar, mas sim
decidir o que você vai fazer com aquilo que você está vivendo. Algo me chateia, algo me faz mal. Eu que você vai acordo fazer com pensando isso? naquilo, durmo pensando naquilo. O que você vai fazer com isso? Vai ficar guardando? Vai ficar deixando lá? Vai É deixar uma aquecer? escolha. É uma escolha. Ou você vai abrir mão? Vai fazer, não, eu vou entrar num processo aqui que eu vou abrir mão. Também é uma escolha. Entende? Sim. Então, também é um processo de decisão. Eu costumo, muito antes, assim, eu costumava me perguntar por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E aí eu comecei a me perguntar, para quê? Para que isso está acontecendo comigo neste momento da minha vida? E isso me trouxe um pouco mais de esperança para entender sobre o tempo. Se eu me pergunto para que isso está acontecendo nesse momento, eu sei que eu vou ter a resposta disso em algum outro momento da minha vida. Alguma coisa vai acontecer e aquilo vai me trazer uma resposta. Tudo tem um porquê? Tudo tem um para quê. Tudo tem um pra quê? Tudo tem um para quê. Para que isso está acontecendo? Para que eu tô aqui em Tapetininga, se eu sou do Paraná? Para que eu fiz medicina? Uhum. Para que eu trabalho em área rural? Para que a oficina do perdão? Para que tudo isso? Para um grande objetivo de alma meu, que é a diminuição de sofrimento do outro, assim como o meu próprio sofrimento. Uhum. Então, quando a gente traz um para quê na nossa vida, as coisas se tornam mais compreensíveis. Então, quando a gente fala sobre o processo de decisão do perdoar, é você decidir o que você vai fazer com aquilo que está te acontecendo. Se nós brigamos, eu fico muito chateada com você. O que eu vou fazer com isso? Vou continuar chateada? Vou continuar brava com isso que você fez para mim? Ou eu posso limpar esse sentimento para que eu consiga enxergar as coisas de uma outra maneira e entender o que aconteceu com você para você me causar aquilo. Que daí entra o processo de compaixão. Então, o que estava se passando na sua vida para você ter esse tipo de atitude que me fez interpretar de uma maneira que me causou desconforto? É entender o contexto do que aconteceu. Isso pode ser difícil para muitas pessoas, porque no caso de um estupro, por exemplo, casos mais graves, né, de violência, você parar para pensar, por que aquela pessoa fez isso comigo? Por isso que a gente pergunta, o pra quê? Pra que aconteceu isso? Pra que aconteceu isso? Daí você começa a entrar numa questão de propósito. De propósito. Eu começo a relacionar aquilo que aconteceu e entender que aquilo pode ser para algo muito maior. Para algo muito maior. O processo da Oficina do Perdão, ele começou na minha vida pessoal por um processo de sofrimento do que eu ouvia de histórias do outro, assim, sabe? Então, eu comecei a sofrer achando que a história era comigo também, assim. Você tomava para si a história das outras pessoas. Então, pode ser um processo de hiperempatia que me causou sofrimento. E aí eu precisei entender qual que era o limite da empatia e do limite da compaixão. Então, frente a esse sofrimento, uma depressão ou algo que te aconteceu que te causou muito sofrimento, eu te ofereço a Oficina do Perdão. Faça. Se te fizer bem, continue fazendo. Se você não gostar, segue outro caminho. Eu falo que é o caminhar da montanha, né? Então, a Oficina do Perdão é uma das práticas do perdão. Existem vários outros para você chegar no cume da montanha, que é o amor. Então, o perdão, ele traz um processo de auto-amor e de amor ao próximo, que é uma coisa que é só fazendo para entender, assim, sabe? Pessoas que eu tinha muita raiva, que tinham me causado muitas coisas e desconfortos, assim, que me fizeram passar por esse processo doloroso por muito tempo. O perdão, ele vai aliviando aquilo, sabe? Você vai entendendo o propósito de ensinamentos muito grandiosos voltado a valores, assim, como esperança, compaixão, perseverança,
autorresponsabilidade, o poder que estar vulnerável tem de lhe trazer a coragem de quem você realmente é. Então, o perdão, ele traz tudo isso à tona. Ele traz o que você é realmente dentro de você. E porque, às vezes, a pessoa não consegue fazer a prática do perdão porque o único caminho que ela conhece é o do sofrimento. Tem apego ao sofrimento. E aí, quando a gente faz essa intervenção da prática do perdão e esse apego ao sofrimento, ele vai se dissolvendo ao longo da vida, a pessoa começa a entender que ela pode viver de outra maneira. Porque existem os padrões, né? Padrões de comportamento, aí entre padrões de comportamento familiar, de entendimento daquilo que você teve de criança. Aí o negócio é mais embaixo, vai bem longe. mais profundo e vai muito longe. Doutora, você falando e eu analisando algumas coisas, esse primeiro ponto e essa questão de entrar no trem, que a gente traz essa analogia, que é uma viagem, né? O perdão, ele tem seus pontos, suas estações, né? Como você traz no livro. Eu teria que entrar no trem sem a bagagem? Seria isso? Tipo assim, eu tenho que deixar a bagagem e entrar no trem, porque se eu levar a bagagem junto, não vai fazer tanto sentido, né? É interessante você me fazer essa pergunta, porque isso me fez lembrar uma história que também é contada no livro, que inclusive é o capítulo do perdão, que chegou uma paciente para mim no consultório e ela falou dessas bagagens, né? Ela falou, eu tenho problema com o meu filho, eu tenho problema com a minha mãe, eu tenho problema com o meu marido, me contou toda a história dela. E eu falei assim, o que você vai fazer com tudo isso? Ela falou, eu quero me libertar de tudo isso. Eu falei, e aí ela olhou para mim, eu não consigo perdoar. Exatamente essas palavras. Aí eu falei, nisso eu posso te ajudar. Mas você precisa querer, você decide por isso. Ela falou, é o que eu mais quero, só não sei como fazer. Aí eu coloquei ela no meio do consultório, coloquei a minha mochila, que eu carrego tudo na minha mochila, então ela é bem pesada. Coloquei nas costas dela e falei, isso é o peso que você carrega do seu filho. Aí coloquei várias coisas na mão dela e falei, isso é o peso que você carrega do seu marido, isso aqui é o peso que você carrega da sua mãe. E isso aqui é o que tá te causando na sua vida. Eu coloquei a escadinha de subir na maca, né, pra gente examinar o paciente. Coloquei na frente dela. Eu falei, isso aqui é o que acontece quando você carrega todas essas coisas. A vida te dá um obstáculo. Você segue se você conseguir sair de tudo isso. Aí eu falei, olha pra mim e fala que eu decido. Ela falou, eu decido, eu quero isso. Falei, então vamos lá. Aí eu pedi pra ela fechar os olhos e ao longo da oficina do perdão, que é uma meditação, eu fui tirando isso dela, né? Fui tirando a mochila, fui tirando os livros que eu tinha colocado, fui tirando a escadinha que estava na frente dela. E aí ela chorou muito durante a oficina, e aí ela abriu os olhos, assim, e ela falou assim, nossa, mas o que é isso? O semblante dela tinha mudado, sabe? E eu falei, eu falei, o que você tá sentindo? Ela falou, é uma paz que eu não consigo explicar pra você o que é essa paz. Eu falei assim, é isso. É assim que você merece viver. Você não perdoa o outro porque o outro merece o seu perdão. Você perdoa o outro porque você merece paz. E é nessa paz que a gente tem que viver. É nessa paz que a gente tem que decidir as coisas. É estando nesse estado de paz que a gente consegue ver as coisas com mais serenidade. Então, se você quiser entrar com a sua bagagem, tá tudo bem. Se você quiser deixar a sua bagagem para trás e começar do zero, tá tudo bem também. O importante é você entender ao longo do processo os ensinamentos que a vida está querendo te dar quando você faz a prática do perdão e transforma isso na sua vida. E coloca isso como uma opção, uma escolha na sua vida. Vanessa, a gente sabe que na Bíblia tá escrito, né, na Bíblia, e também a gente já eu já ouvi, todo mundo já ouviu várias vezes a respeito de que a digital de Deus está em nós, né? Então nós temos a identidade de Deus. Pensando nisso, tudo já está em nós, inclusive o perdão. Na verdade, o perdão de qualquer ato, de qualquer coisa, já está em nós. Essa ferramenta da oficina de perdão só é uma ferramenta para trazer à tona o que já está em nós. Então quer dizer, se uma pessoa precisa liberar perdão, na verdade o perdão já está nela. É só ela liberar. Por isso que usa até a frase, liberar o perdão, porque o perdão já está, só tem que liberar ele. É isso. Né? E a oficina do perdão, você me contando, eu fui fazendo essa analogia, ela só
traz à tona aquilo que já está na gente. Então, a minha pergunta é, o perdão já está em nós mesmos? Você falando isso, agora eu acredito que sim. Não sei se você já tinha essa resposta. Eu não tinha, nunca tinha pensado nisso, mas... Seria isso. Perante seus estudos, perante o que você já viu, já leu, escreveu, seria isso? A minha percepção, tá? Isso não tenho conhecimento científico nem nada disso, mas a minha percepção, eu acredito que sim. Porque todos os ensinamentos e valores... nós temos os valores dentro da gente. Vale aquilo que a gente alimenta, né? Então, eu tenho o amor dentro de mim. Eu tenho a compaixão dentro de mim. E aí, vale aquilo que eu alimento dentro do meu coração e dentro daquilo que eu sou, né? E viver de acordo com isso, né? Jesus Cristo ensina a gente a fazer todas essas coisas e traz à tona tudo isso. Se somos feitos semelhantes de Deus, por que não termos isso dentro de nós já? E legal seria se tivesse um botão, né? Sim. Perdão, pá! Ela perdoa, pronto. Resolver, reset ali na história, né? Sim. Eu acredito muito nisso, que não só perdão, mas como você falou, a compaixão, o amor. É que nós não somos seres evoluídos e nem seres tão santos, capazes de viver o perdão a todo momento, viver o amor a todo momento. Até porque o mundo nos corrompe. Se a gente pegar, né, doutora, a gente pegar novela, filme, tudo que o universo cinematográfico principalmente nos traz, é tudo ao contrário do que aquilo que a gente precisa realmente. E adoece, deixa doente. Adoece, exatamente. Adoece. E antigamente isso era pior, né? Que hoje ainda tem muitas opções com a internet. Então você decide o que você quer ver, decide o que você quer assistir e decide com o que você quer se alimentar, né? Como você disse. Mas antigamente parece que isso era pior, porque você assistia aquela novela que tinha aquela traição, daí a mulher ia lá pra matar o marido da outra e pra se vingar e aquele negócio todo, né? E você acaba se alimentando disso. E hoje você tem opção, mas ainda existe esse mesmo alimento. É isso, o alimentar, né? Quando a gente nutre dentro da gente aquilo que a gente quer trazer à tona. Então, se você está assistindo todas essas coisas, é disso que você está querendo se alimentar? Né? Pô, escuta o nosso podcast. Não é? Muito mais, muito melhor. A nutrição vai ser muito melhor. Exatamente. Então, porque quando a gente está em sofrimento, quando a gente está num quadro de depressão, por exemplo, onde tudo é muito escuro, onde a gente não enxerga luz em lugar nenhum, existe o poder de pedir por ajuda. Então, e você começa a pedir ajuda, começa a enfrentar isso, a ter esse tratamento, você começa a ver que você tem luz, que ela sempre esteve ali. E aí você vai alimentando isso dentro de você ao longo dos seus dias, ao longo da sua caminhada. Só que a gente precisa entender também que as adversidades da vida, ela vem para trazer grandes aprendizados. Então, de novo, para que isso está acontecendo? O que eu preciso aprender em virtudes, em ensinamentos, para que eu vá para o próximo passo, digamos assim. Porque o tempo todo a gente está vivendo em dor, a gente está vivendo em sofrimento, o tempo todo a gente está enxergando isso na nossa própria vida, na vida do outro. E para que tudo isso, sabe? Para que tudo isso? É legal viver feliz? É importante viver feliz. Mas se você vivesse feliz o tempo todo, talvez você não saberia o que é felicidade realmente. Você não daria tanto valor à felicidade como você dá hoje nos momentos felizes que você tem na sua vida. Então, o sofrimento, ele vem para te trazer aprendizados, ele vem para te trazer, para te fazer evoluir como pessoa, como ser humano, para que você possa ensinar outras pessoas que quando você passou por aquilo, o que você fez de bom foi isso, isso e isso, e te fez bem. E aí você vai fazendo isso um exponencial, né? Um exponencial. E você vai ensinando outras pessoas, essas outras pessoas vão ensinando outras, e a sociedade vai se tornando, como um todo, um lugar melhor para se viver. Então, por isso que a gente tem que se perguntar, do que eu estou me alimentando, sabe? É importante fazer essa pergunta. Poxa, eu tinha uma parente que ela adorava um programa que mostrava aqueles assassinatos e eu falava, gente do céu, você assiste isso? Ela falou assim, eu adoro ver isso. Eu falei, gente, mas parece que tá saindo sangue pela TV, sabe? Então,
E uma pessoa super negativa, nada vai dar certo, tudo vai dar errado na minha vida, sabe? Então, são coisas que te impregna, né? O nosso cérebro, ele é um pouco preguiçoso. É muito mais fácil para o nosso cérebro seguir o fluxo do que ir contra aquele fluxo, porque a gente demanda muito mais energia para combater esses inimigos internos em relação aos nossos próprios pensamentos negativos. Sim. E aí, quando a gente começa a entender que a gente pode fazer outras coisas para se alimentar daquilo que é bom, a vida fica mais leve. Sim. Doutora, aí em um caso ao contrário, eu preciso que alguém me perdoe. Porque é diferente liberar perdão. Tá em mim, a gente já entendeu, né? Liberar perdão tá em mim. Eu que decido entrar nesse vagão. Até aí a gente entendeu. Mas agora eu preciso do perdão de alguém, doutora. Você pode fazer isso. Mas como? Eu falo que o perdão, ele não é unilateral. Ele é uma energia que expande. Então, se você faz a prática do perdão com essa pessoa que você está precisando ser perdoado, uma hora as coisas vão se encaminhar para que isso aconteça lá na frente. Tá, então deixa eu entender. Vamos por parte. Se eu começar a praticar, ter a prática do perdão com alguém que eu preciso perdão de alguém, pode ser de um pai, de uma mãe, né, que acho que acontece bastante isso no ambiente familiar, deve acontecer muito isso. Eu tenho que começar a praticar o perdão e não implorar pelo perdão dele ou dela, né? A gente sempre começa. Sempre a atitude é minha. A decisão é sua. E como que é a prática do perdão? O que eu falo? Quando eu costumo dizer que quando a gente começa a praticar o perdão, a gente não precisa fazer muita coisa para que as outras pessoas te olhem diferente, sabe? Então, por exemplo, teve um amigo meu, um amigo meu da época do cursinho, que a gente, de repente, parou de se falar. De repente. E eu achei que era porque ele tinha mudado de país, ele foi morar na Argentina, e eu morando no Brasil, terminei minha faculdade, ele terminou a faculdade dele lá. E eu sempre fazendo as lives do perdão, falando sobre isso e tudo mais. Um determinado dia, ele me mandou uma mensagem, assim, enorme, falando o quanto ele estava chateado comigo. Uma mensagem gigante. Então, eu precisava ser perdoada. Certo. Entendeu? Mas eu precisava ser perdoada sem saber. É isso que eu ia falar. Sem saber. Então, existe esse caso. Um outro caso que foi de uma pessoa que participou de uma palestra minha, um menino, que ele teve uma briga com um amigo dele e ele estava se sentindo muito mal em relação àquilo que tinha acontecido, porque ele tinha feito sacanagem mesmo com um amigo. E ele não sabia o que fazer. Vou esperar o tempo dele e tudo mais. E aí ele, assistindo a palestra, ele entendeu que ele precisava fazer a prática do perdão começando por ele. Porque se eu preciso o seu perdão, se eu preciso do seu perdão, é sinal de que eu fiz algo pra você que te causou algum mal. Então isso necessariamente me causa um incômodo, certo? Se está me causando um incômodo, então eu preciso começar o perdão por algum lugar. E eu vou começar por onde eu tenho controle, que sou eu mesmo. Então, se eu começo a prática do perdão por mim, eu não preciso fazer muita coisa para que isso aconteça no futuro. Tá, então, mas como que a pessoa que tá ouvindo, assistindo a gente, começa a fazer isso? Ela tem atitude, né? Eu sei, mas o que eu faço agora? Eu pego um papel, escrevo, Existem várias técnicas. 3 pulinhos. Existem várias técnicas, que agora a gente entra no como. A oficina do perdão é uma delas, tanto que dentro da oficina a gente tem o eu perdoo você, me perdoe também, né? O eu te perdoo, eu me sinto perdoado e eu me perdoo. Então, a oficina do perdão, ele tem esse pacote completo, digamos assim, né? Do eu perdoo você, sou perdoado e me perdoo por tudo isso que eu criei dentro de mim em relação a esses sentimentos, certo? Então, quando eu preciso receber o perdão de alguém porque eu fiz algo que eu sei que magoou essa pessoa, se você tem uma tentativa de relacionamento e você quer uma reconciliação com essa pessoa, por que você não vai conversar com ela? Qual é o medo? Então, uma técnica é você olhar no olho da pessoa e dizer, eu sinto muito por isso que eu fiz, não foi certo o que eu fiz, me perdoe. E aí, você pediu o seu perdão, você fez a sua parte.
praticar o perdão, aí depende mais do outro. Mas o que eu posso fazer em relação ao outro enquanto ele fica lá pensando se vai me perdoar ou não? Reze por essa pessoa. Ore por ela. Abençoe ela. Diga a ela o quanto você é grato dela estar na sua vida. Isso é uma coisa. Oficina do perdão, conversar com a pessoa no olho a olho, escrever a carta do perdão, isso é muito poderoso, muito poderoso. Você escrever uma carta de perdão. Você escrever uma carta de auto-perdão é ainda mais poderoso. Como que é escrever a carta de auto-perdão? Você pega um papel e uma caneta e escreva tudo aquilo que você está sentindo de ruim. Pra mim mesmo? Pra você mesmo. Ou pra outra pessoa, né? Ah, mas eu preciso ler, eu preciso entregar pra outra pessoa. Não precisa. Não precisa. Como assim? A intenção, ela é uma energia. A intenção, ela é uma intenção. É a mesma coisa de você rezar por uma pessoa. Você sabe que essa oração vai chegar pra essa pessoa. Quando você faz a prática do perdão com essa pessoa, não é diferente. É uma intenção, é uma oração de perdão que você está fazendo para aquela pessoa, para que aquela pessoa te receba o perdão. E aqui vem um detalhe importante. Pode não acontecer no tempo que você quer. Sim. Ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que saber disso, na verdade. Tem que saber disso. Entender isso, compreender isso e saber aguardar. E aí vem o que um dos ensinamentos do perdão, que é paciência. Sim. O tempo que a gente não entende, mas deveria. Quando a gente fala sobre perdão, a gente não fala de tempo cronológico, né? É o tempo que a gente entende de segundos, minutos, horas, meses, anos ou uma vida toda. O tempo da prática do perdão, ele é o tempo de resolução daquilo que tem que ser resolvido. E não necessariamente isso vai acontecer no tempo que você quer. Por isso que é um processo. Continue fazendo. Vai dar certo. Vira praticamente um processo de fé. Porque você tem certeza daquilo, que aquilo vai acontecer, né? Mas não sabe quando. É um processo de fé. Por isso que fé é um dos capítulos também do livro. E a gente vai colocando tudo sobre o livro, dando spoiler do livro já. Entendi. Então, assim, uma pessoa que nos ouve, tá precisando de perdão de alguém, ela precisa, porque aquilo incomoda muito, ela deixa de fazer os afazeres até do dia a dia, ou coloca aquilo até como empecilho de um estudo, empecilho de um trabalho, empecilho porque ela precisa de perdão de um pai, do perdão de uma mãe, ou do perdão do filho, só que ela não sabe como fazer. Isso é um incômodo, certo? Incômodo. Isso é um incômodo. Quem tá sentindo esse incômodo? A pessoa, eu, no caso. Eu tô me colocando como a primeira pessoa. Eu tô sentindo esse incômodo. Então quem que tem que fazer algo a respeito? Sou eu mesmo. Então quem tem que praticar o perdão? Sou eu mesmo. É isso. Sempre. Por mais que o perdão seja do outro, a prática tem que ser minha. E por que tem que ser do outro? Isso não é julgamento? Sim, claro, com certeza. Entende? Então quando a gente fala do perdão, não tem julgamento. Sou eu e pronto. Eu começo por onde eu consigo começar. É o que você falou, o perdão é intransferível. Intransferível. Não adianta eu esperar que o outro me perdoe ou esperar uma ação do outro. A ação é minha. E aí a gente vem na diferença entre esperança e esperar, né? Então, qual que é a diferença de esperançar e esperar? Esperar é você ficar lá sentadinho e esperar que alguma coisa aconteça. O esperançar é você, sim, esperar, mas em ação. Ter uma atitude. Você continuar, você fazer algo a respeito para que aquilo te traga uma esperança de dias melhores. Então, se eu estou precisando do seu perdão, eu vou perdoar você. Outra coisa que veio agora na minha cabeça, Vanessa, o perdão, ele muda. O perdão não. Eu acho que isso não seria o perdão. A causa do perdão muda. Por exemplo, alguém me fez mal, eu não perdoei. Ou eu fiz mal para alguém, não perdoei também. Não me perdoei. Amanhã isso cresce. Depois amanhã cresce ainda mais. E acho que é isso. O perdão cresce. O erro cresce. Tipo assim, não, deixa amanhã eu falo com aquela pessoa. Não, deixa semana que vem. No mês que vem eu vou encontrar com ela, daí eu falo, peço perdão, daí vai ficar tudo bem. Isso cresce ou não? Cresce, né? Cresce. É a mesma coisa que... eu costumo dizer assim, é a mesma coisa que eu falar pra você não pensar num elefante laranja agora, entendeu? Você pensou num elefante laranja, eu tenho certeza disso. Então, se a gente começa a pensar nessa falta do perdão, né? Nossa, eu vou conversar com essa pessoa daqui a um mês. Poxa, o que você vai fazer nesse um mês até encontrar com ela?
Uhum. Pô, pratica o perdão. Ah, mas sou eu que tô precisando do perdão dela. Mas comece por você. Porque o perdão é uma energia que expande. Então, ela não fica dentro. Ela expande. Então, ela vai expandir pelo seu sorriso, ela vai expandir pelo modo como você fala, ela vai expandir nas suas atitudes que vão ser melhores, ela vai expandir nas decisões que você vai tomar com mais assertividade, com mais serenidade em relação àquilo que está acontecendo na sua vida. Ela vai expandir no seu olhar de amor ao próximo. Então, o perdão, ele não fica dentro de você, ele se expande. Será que não vai atingir essa pessoa? E daqui um mês, quando você conversar com ela, não vai ser mais tranquilo? Aí, testa. Depois exatamente. você me conta. O início tem que ser agora. O início tem que ser aqui agora. Não importa como é, não importa onde, mas tem que começar. E de dentro para fora, do seu coração, né? Porque você, em todos os níveis ou aprofundamentos do perdão, o princípio é a ação, então você tem que começar o agora. Né? Nesse exato momento. Começando a se perdoar. Porque eu posso também ter aquele negócio de, puxa vida, eu errei, ou eu não errei, mas eu não me perdoo. Sabe que uma das coisas que eu escuto muito, assim, das pessoas é que a prática mais difícil é me perdoar, né? Mas se a gente pensar no perdão como um todo, a prática do perdão sempre vai ser pra gente mesmo. Sempre vai ser pra gente mesmo, independente daquilo que nos acontece. Então, o perdão, ele sempre vai ser porque eu mereço estar em paz. E por que é tão difícil o perdão, Vanessa? É tão difícil perdoar, se perdoar? Por que é tão difícil pra gente ser humano? Orgulho e soberba. Por isso que é difícil perdoar. Nós somos orgulhosos e somos soberbos. Orgulho e soberba. Por que eu vou perdoar se foi o outro que me magoou? Isso é orgulho. Soberba também, os dois. Entende? Então, a maior dificuldade está nisso. Quando a gente entende que aí o combate do orgulho e a soberba é humildade, né? Então, a gente ser humilde, a gente entender, ser honesto com a gente mesmo em relação aos nossos sentimentos e emoções. Poxa, eu tô chateada. Eu tô magoada. Eu tô triste com isso que me aconteceu. Eu tô triste com você por você ter feito isso. Mas quem está triste sou eu. Quem que tem que fazer algo a respeito? Eu. E eu vou ficar alimentando esse sentimento dentro de mim, se isso está me causando mal, aí você faz aquilo que é bom para você. Meu pai me ensinou isso. Quando eu saí de Assis Chateaubriand para estudar em Curitiba, eu tinha 14 anos, eu ia pegar o ônibus na rodoviária, meu pai olhava para mim e sempre falava: só faça aquilo que é bom para você sem prejudicar ninguém. Então, faz aquilo que é bom pra você. Perdoar é bom pra você. Aí a gente volta em mais um princípio da Bíblia, né? Que você tem que matar o seu eu todos os dias. Né? Então, eu nunca vou falar que eu tô com orgulho. Eu nunca vou falar que eu tô soberbo. Né? Vai ser difícil as pessoas falarem: hoje eu tô orgulhoso e soberbo hoje. Parece novela mexicana, né? Acordei orgulhoso e soberbo hoje. Eu perdoar ninguém. Abraço. Não dá. Não falem comigo hoje. Não tem como. Imagina, né? Ninguém vai se colocar nessa posição. Não, ninguém. Pelo contrário, né? Né? Mas a gente não vai se colocar, mas nós estamos sendo. Exato. Por mais que nós não nos coloquemos, porque a gente não vai dizer assim, né? Mas quem tá fora tá olhando, cara, orgulhoso e soberbo, né? Aquela pessoa orgulhosa, soberba, né? Isso que a gente tem que ter noção que nós somos. Todos nós somos. Todos nós somos. E a espiritualidade, ela vem para combater o orgulho, né? Exatamente. Os ensinamentos, as virtudes, os valores que a gente aprende no dia a dia, mesmo com Jesus Cristo, é total para combater o orgulho. Então, quando a gente faz esse trabalho de autorreflexão o tempo todo, você pode perceber que em vários momentos do seu dia você foi orgulhoso. Você foi orgulhoso. Eu fui orgulhosa. Vários momentos. Hoje de manhã eu falei: ai, meu Deus, por que hoje dessa jeito? Entendeu? Então, e aí, isso até é uma técnica de reflexão interior, sabe? Você... De noite, você para lá uns 5 minutinhos, dá um feedback no seu dia e fala assim: nossa, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? E aí você meio que faz aí tem que praticar o perdão aí.
Exatamente, o auto-perdão nesse momento. E aí a gente faz essa prática como se fosse um reset, né? De sentimentos e emoções. E aí você pode imaginar na sua cabeça o que você faria de diferente naquele momento. Nossa, eu falaria isso, eu ia respirar um pouco, não ia responder aquela mensagem daquela maneira, ia conversar com outra pessoa primeiro, ficar mais calma e aí eu ia resolver esse assunto. Por que é importante essa reflexão interior com essa correção? Porque vai acontecer esse momento de novo. Com outra pessoa, em outro momento, mas o ensinamento, a virtude, o ensinamento daquilo que está acontecendo naquele momento que te causou algum incômodo, vai acontecer novamente com outra pessoa, em outro lugar, e você vai saber como agir, porque você já corrigiu isso na sua cabeça, você já corrigiu isso no seu coração. E se você agir de novo, faça de novo. Mas também não dá para ficar insistindo no erro, né? Então, é isso, eu ia entrar nisso. Porque na Bíblia fala, perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, vai perdoando. Infinito. Porém, existe o arrependimento. Se você errou com alguém hoje, você deitou na sua cama lá e fez essa reflexão, se nessa reflexão não vier o arrependimento verdadeiro, você vai fazer de novo. Porque por mais que você faça essa reflexão, puxa, a vida foi grosso, hoje eu fui orgulhoso e tal, amanhã eu vou ser diferente. Mas chega amanhã, você esqueceu até que você deitou. E continua amanhã no mesmo erro e sendo orgulhoso. Se não vier um verdadeiro arrependimento, vindo de uma parte mais espiritual, de Deus, realmente fala, Senhor, eu preciso ser melhor, para eu ser melhor, preciso me arrepender, então me arrependo, abro mão da pessoa que eu fui hoje e amanhã eu mato aquele eu de novo para poder ser melhor. E você sabe que não é somente espiritual, existe uma explicação neurocientífica para isso. Quando existe o ato do não arrependimento, no nosso cérebro é ativada uma área ventrolateral, do córtex ventrolateral, que ele é ativado quando existe essa sensação de não arrependimento. E aí existe uma dificuldade maior de praticar o perdão. Interessante, né? Então, quando você faz esse processo de arrependimento, existe toda uma iluminação, digamos assim, da parte da neurociência em relação a áreas cerebrais do seu cérebro que são ativadas e inativadas, e existe uma tendência maior ou menor de perdoar. Então, é importante o arrependimento, sim. Então, falando uma linguagem mais popular, se eu me arrependo, é mais fácil para eu conseguir perdoar alguém. Mas como tudo é eu, né? Como tudo vem em mim, né? Essa atitude tem que ser minha. Porque o arrependimento também é doloroso, assim como o perdão, porque é algo que eu tenho que tirar de mim. Né? Para eu me arrepender de algo, eu tenho que falar que eu estou errado. E é difícil falar que eu estou errado. Né? Normalmente é o outro que está errado. Senhor perfeição. Né? Não é? As pessoas não são assim. Todo mundo é assim. Fica assim, mas fulano de tal fez aquilo para mim. Por isso que eu errei. Porque daí vem o senso de culpa e de responsabilidade. É muito mais fácil responsabilizar você por aquilo que você me causou do que eu assumir a responsabilidade do meu sentimento, da minha reação que eu tive em relação àquilo que você me causou. Sim, exatamente. Entende? É muito mais fácil eu falar que eu estou chateado com você porque você fez isso do que eu dizer, eu estou chateado porque eu reagi dessa maneira àquilo que você me fez. E aí vem o senso de autorresponsabilidade que o perdão traz. Então, eu estou me sentindo dessa maneira, eu reagi assim, esse sentimento foi criado por mim, dentro de mim, então eu que tenho que resolver esse assunto. Entende? E engraçado, quando você falou dos 70 vezes 7, acabei de lembrar agora. Mas quantas vezes eu preciso perdoar? Eu recebo muito essa pergunta. Quantas vezes eu preciso perdoar pra me sentir bem? Aí eu respondo, imagina se Deus perdoasse só até hoje. Nossa, já era. Foi, acabou. Deus perdoa a todo minuto, a todo segundo. Então imagina se Deus perdoasse a gente só até hoje. Amanhã ele não perdoa mais. Se fizer de novo, não tem perdão. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que fazer a prática infinita. Mas aí, o que eu recebo também de perguntas e também de histórias, né? Mas aí eu vou ficar uma bobinha, sabe? Boa, eu vou ficar bobinho, porque daí as pessoas vão achar que eu perdoo todo mundo, não sei o que, nananã, sabe? Não é isso. Porque quando você começa a fazer a prática do perdão, você não vai se tornar bobinho. Você vai ter entendimento muito melhor que normalmente, quando as pessoas
erram com você, o problema não está em você. São coisas que elas precisam corrigir nelas, mas que você não tem controle sobre isso. Mas você tem controle em como você vai reagir a isso. E aí aquilo se torna mais leve. Porque às vezes a pessoa é grosseira comigo e eu falo assim, sinto muito. Sinto muito. Sinto muito que você esteja agindo dessa maneira. Sinto muito que você esteja desse jeito. É problema meu? Não. Posso ajudar? Posso. Como? Senta aí, fecha o olho, vamos fazer a oficina do perdão. Calma. Doutora, são várias histórias, né, que teriam, e muitas pessoas que nos ouvem, nos assistem, com certeza têm a sua própria história. Por mais que sejam histórias diferentes, o princípio, pelo que você disse, trouxe pra gente, traz também no livro, é sempre o mesmo. Né? Não importa a história das pessoas, não importa o que você que assiste ou ouve está vivendo, não importa seu momento, sua idade, não importa. Se você colocar os princípios, esses princípios que a doutora está falando aqui agora, ler o livro também, ver esses princípios do livro, que se tornam mais fáceis, porque quando eu trouxe aqui no podcast que o perdão já está dentro de nós, para mim ficou bem claro isso. Mas é muito difícil a maneira que eu trago isso à tona, porque cada um é cada ser é único. Então, para mim, existe uma dificuldade de trazer a liberação de perdão, o assunto perdão, para outra pessoa de outra maneira. No livro e na oficina do perdão, é uma ferramenta para trazer isso à tona, que facilita a vida de muita gente. É isso. Então, por isso que é importante você ouvir de novo o podcast, pegar um papel, uma caneta, marcar aí, escreve. Porque eu acho muito importante isso. A escrita é terapêutica. Eu gosto de ouvir podcast escrevendo, estudar escrevendo, porque eu acho que daí eu aprendo. Senão parece que não vai. Mas isso é comigo, né? Não é com todo mundo. Sou eu isso. Então, ouça de novo o podcast. Volte aí num ambiente mais tranquilo, que você esteja, possa escrever. Procure a Oficina do Perdão. É caro, Oficina do Perdão? É de graça. Se quiser fazer doação, a gente tá aberto, mas é gratuito. Gratuito. Então, é importante a gente também colocar aqui, porque às vezes a gente fala assim, não importa o que você viveu e tal, aí... Assim, banalizar? Como assim eu não importo? Então, a gente precisa entender que, assim, se você vai me contar uma história de sofrimento, eu vou ouvir com os 2 ouvidos que eu tenho e com o coração aberto. Então, eu vou ouvir o que você tem pra me dizer. Perdoar não é negligenciar a história de ninguém. Não é esquecer. Não é esquecer. Não não dar importância para aquilo que você viveu. Não é isso. Perdoar é você trazer para si um sentimento de alívio e de paz do qual você é merecedor. E quando você tem esse sentimento de paz, de alívio daquele sofrimento, seja por poucos instantes, você começa a enxergar a sua história de uma outra maneira. E por que você começa a enxergar a história de uma outra maneira? Porque você vai entender que aquilo tudo que você viveu na sua vida serviu para grandes aprendizados. E se a gente aprende, se a gente evolui, a gente vai seguindo a vida com um olhar diferente, tanto para o passado, quanto vivendo diferente naquilo que você está vivendo no presente, no agora, e tem novos objetivos para o seu futuro, porque a esperança ela vai ser alimentada, a humildade vai ser alimentada, a honestidade, isso tudo vai ser nutrido dentro de você. E o perdão, ele é uma grande ferramenta que pode trazer à tona tudo isso que você tem de bom. Então, entenda que eu não estou negligenciando a história de ninguém quando a gente fala sobre perdão. Eu só estou dizendo que é importante que você tenha isso no seu menu de opções. Porque quando você tem aquela reviver, né? Aquela vivência novamente daquilo tudo que te causou sofrimento e aquilo ainda dói, cara, continue perdoando. Continue fazendo a prática do perdão. Isso vai se dissolver ao longo do caminho. Isso vai trazer um grande ensinamento. Isso vai te trazer uma paz muito grande para você enxergar a sua vida de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Porque quando a gente olha a vida, né, quando te contam uma história, você tem a minha visão dessa história. Se a outra pessoa conta a história, é a visão dela. Então,
você começa a ter várias visões da sua vida, de outros ângulos, de outros lados, que não só o do sofrimento. Então, por isso que é importante a gente dizer, não é que não importa aquilo que você viveu, importa muito, eu não estou negligenciando sua história, eu só estou querendo colocar no seu menu de opções o alívio do seu sofrimento, e isso pode ser através do perdão. Sim. Doutora, como que a gente encontra a Oficina do Perdão? @Oficina do Perdão. Só? Simples assim? Simples assim. @Oficina do Perdão. Lá tem vários vídeos, né? Que Tem. você tá postando. Tem também como entrar em contato e tudo mais. Tem. Né? Tem o Instagram, que é @Oficina do Perdão. Tem o meu profissional, que é doutora Vanessa.médica, doutora abreviado, né? Então é DRA Vanessa.médica, que lá também tem vários vídeos, não só sobre saúde, mas também sobre a prática do perdão, porque lá rola bastante, lá embaixo vai ter várias vivências. A gente faz a prática do perdão toda segunda-feira à noite. Agora eu dei uma parada para restabelecer alguns horários, então provavelmente isso vai mudar ao longo do tempo, mas é só ficar ligado lá no @Oficina do Perdão, que isso vai ser dito por lá. E lá tem o meu contato, lá vocês me acham facilmente. Então é @Oficina do Perdão no Instagram. Legal. Os vídeos estão lá, esses vídeos do Café com Deus? Isso, Café com Deus. Eu tô fazendo devocional. Acho que é devocional, né? Devocional, Café com Deus. Então eu tô postando vídeos do meu entendimento, muito humildemente. Porque a experiência de vida, né? A experiência de cada um. Então tem vídeos sobre Deus lá. Legal. Super bacana. Doutora, só pra gente encerrar, eu sempre falo aqui no podcast assuntos que trazem sempre ao perdão, ao pecado, ao amor, e são assuntos sempre que muitas vezes é difícil das pessoas entenderem, compreenderem na sua essência, porque são palavras conhecidas, mas nas suas essências são palavras que são difíceis de agir, né? E eu sempre falo para as pessoas procurarem uma igreja, porque a igreja ela é um ponto onde você consegue pelo menos começar a trilhar um caminho, né? Onde você encontra pessoas que possam começar a trilhar um caminho. Claro que a internet hoje ajuda bastante, a internet hoje está aí, mas a internet tem muita informação. Hoje a gente sofre com a internet pelo excesso de informação, né? Que é muita coisa. A igreja é um bom ponto para uma pessoa que quer começar a trabalhar o perdão também? Com certeza, né? Com certeza, é um bom ponto. Qualquer é um bom ponto religião, de partida. Né? Esse podcast também pode ser. Vamos fazer a oficina? Sim, verdade. Ué, vamos, por que não? Vamos. Dura pouquinho tempo, tá? 5 minutos. Temos? Pode, temos sim. Temos? Então vamos lá, vamos fazer a oficina do perdão aqui agora, bora? Vamos fazer, vamos Decide? Lá. Claro, sempre. Então, vamos lá. Então, eu costumo dizer que a oficina do perdão, ela tem uma dificuldade, uma única dificuldade, que é saber qual a mão esquerda e qual a mão direita. Difícil. Tô brincando, é porque no meio da oficina eu peço pra colocar a mão esquerda na altura do coração e a mão direita em forma de bênção. E eu posso fazer? Pode. Tá. Deve. Tá, sentar aqui melhor. Então, a mão esquerda na altura do coração, a mão direita em forma de bênção. No meio da oficina eu falo pra fazer isso, tá? Certo. Então, primeiro de tudo, a gente coloca as mãos assim, com as palmas elevadas, pode ser em cima do colo. Certo. Descruza pernas e braços, fechem os olhos, puxe o ar lento e profundo, segura, solta. Mais uma vez, puxe o ar lento e profundo, segura, solta. Nesse momento, coloque uma pessoa aqui na sua frente agora, do qual você precisa praticar o perdão. É exatamente com essa pessoa que apareceu. Imagine ela aqui na sua frente agora. Olhe nos olhos dela e cumprimente ela, dizendo olá, olá, olá. A alma que habita em mim cumprimenta, reverencia e saúda a alma que habita em você de um lugar onde somos um. E essa pessoa olhando para você, ela te cumprimenta também, dizendo olá, olá, olá. A alma que habita em mim também reverencia, cumprimenta e saúda a alma que habita em você de um lugar onde somos um. E nesse momento, você olhando nos olhos dessa pessoa, você diz, eu perdoo você. Eu perdoo você. Eu perdoo você. Eu perdoo você. Eu perdoo você.
eu perdoo você. Eu perdoo você por tudo que aconteceu entre nós, nesse evento e em todos os outros eventos do nosso passado. Errar é humano, a gente aprende, cresce e amadurece com os nossos erros. E eu aprendi e cresci com os meus. E eu sinto muito tudo que aconteceu entre nós. Me perdoe também. E essa pessoa olhando para você, ela diz: eu também perdoo você. 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 Eu também perdoo você por tudo que aconteceu entre nós, nesse evento e em todos os outros eventos do nosso passado. Errar é humano. A gente aprende, cresce e amadurece com os nossos erros. Eu também aprendi com os meus e cresci com os meus. E eu também sinto muito tudo que aconteceu entre nós. Me perdoe também. E nesse momento, você olha nos olhos dessa pessoa e você vê o seu reflexo. E olhando para esse espelho, você diz: eu me perdoo, 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 eu me perdoo por ter criado dentro de mim todos esses sentimentos e emoções e pensamentos negativos e atitudes que não foram boas. Eu transformo e transmuto isso em bondade amorosa. E nesse momento você vai colocar a mão esquerda na altura do seu coração, a mão direita em forma de bênção, e vai imaginar que do topo da sua cabeça entra uma linda luz brilhante, que passa pelo seu coração e flui pelo seu braço, saindo pela palma da sua mão. É uma linda luz brilhante e você vai abençoar essa pessoa na sua frente. Abençoa ela com amor, com paz, com serenidade, paciência, perseverança, fé, confiança, amor. Abençoa com amor, muito amor, bondade, fé. Abençoa com perdão, prosperidade. Abençoa com muita abundância na vida dela, financeira, material. Abençoa com ternura e muita paz. É uma linda luz brilhante. Ainda com os olhos fechados, podem abaixar as mãos. E nesse momento você vai imaginar que essa pessoa na sua frente está com as duas mãos levantadas na sua direção. Do topo da cabeça dela, você nota uma linda luz brilhante entrando, passando pelo coração dela, saindo pela palma das mãos e fluindo pelos braços. É uma linda luz brilhante que vem em direção a você. E ela está te abençoando também com muito amor, muita paz, serenidade, paciência, confiança, fé. Ela te abençoa com perdão, com ternura. Então imagine essa linda luz chegando até você e entrando em você. Então puxe o ar lento e profundo e imagine essa luz entrando pelo seu nariz e passando por todo o seu corpo, se espalhando por todo o seu corpo. É uma linda luz brilhante que entra pelo seu cérebro, vai descendo pela sua cabeça, ombros, braços, tronco, vai descendo pelos seus órgãos internos, pela pelve, vai descendo pelas suas pernas, pés. É uma linda luz brilhante que vai se expandindo. Ela sai pela palma das suas mãos, planta dos pés, base da coluna e topo da cabeça. É uma linda luz brilhante que se expande. Imagina que do seu coração essa linda luz sai e envolve totalmente essa pessoa na sua frente. Do coração dessa pessoa sai uma linda luz que envolve totalmente você. Essa luz faz vocês se aproximarem, se aproximarem, se aproximarem até virar um único ponto de luz. Aproveita esse abraço de luz, porque é aqui que muita coisa se ajeita, muita coisa se resolve. Essa é a luz do perdão que cura tudo, ajeita tudo, arruma tudo. A quinta essência. Com muita gentileza e ainda com os olhos fechados, se desfaça desse abraço. Olhe nos olhos dessa pessoa novamente e diga que a paz e o amor esteja comigo e com você onde quer que você esteja. Que a paz e o amor
esteja comigo e com você, onde quer que você esteja. Que a paz e o amor estejam comigo e com você, onde quer que você esteja. Você nota que essa pessoa atravessa uma ponte que há na sua frente. Ao final da ponte, ela olha para você e sorri. E ela diz que a paz e o amor estejam comigo e com você também. Obrigada. Agradeço imensamente essa oportunidade. Ela sorri e vai embora. Nesse momento, você nota uma linda luz na altura do seu coração. Transfira um pouquinho dessa luz para os seus lábios e sorria. E diga: agradeço imensamente por essa oportunidade. Que a paz esteja comigo. Com muita gentileza e ternura, vai abrindo os olhos no seu tempo e faz o sinal de tchau. Legal, ótimo. Reconfortante. Isso. Né? Olha, gente, eu espero que você tenha gostado, que esteja assistindo ou ouvindo. Faça novamente. Quantas vezes pode fazer novamente? Quantas achar necessário. A pessoa que está ouvindo, assistindo, pode voltar aí o vídeo e assistir novamente. Então, ouvir novamente, que eu tenho certeza que mal não vai fazer. Não vai. Né, doutora? E é você que se interessou, quer saber mais, procura aí a Oficina do Perdão, tenho certeza que você vai gostar, né? É algo realmente que você vai colher bons frutos, tá? E vale super a pena também ler o livro. O livro, onde a gente encontra? No link da Oficina do Perdão, @Oficina do Perdão, no link da bio tem um formulário. É só preencher o formulário, mandar o comprovante de depósito que o livro chega na sua casa. Nossa, facilidade, né? Facinho. Doutor... Tem na Amazon também, né? Então... Ele tem digital também. Fácil também de encontrar. Doutora, muito obrigado, viu, por tudo, por ter vindo até aqui, por esse momento também, pelas explicações. Muito obrigado por tudo, doutora. Eu que agradeço imensamente esse convite. Gente, quero agradecer você que ficou junto com a gente até agora. Muito obrigado também pela audiência, por ter aí nos ouvido até esse momento. Peço que você encaminhe para alguém que esteja realmente precisando perdoar, ser perdoado, aprender um pouco mais sobre isso também. Compartilhe também a Oficina do Perdão, procure aí nas redes sociais, compartilhe com as pessoas. É um projeto, por enquanto, não tem fins lucrativos, né, doutora? Não tem. É um projeto que você está fazendo e vamos lá, vamos perdoar, gente. Vamos ver onde vai dar, o que vai acontecer. Vamos ver onde vai dar isso. Mas aproveite, olha aí, tá de graça aí pra você. Aproveite, procure. E, gente, perdoar sempre é necessário. Por mais que a gente pense, às vezes, que não precisa, mas perdoar precisa e é sempre muito necessário. Faça essa prática que a doutora acabou de fazer aqui com a gente. Faça mais vezes, faça com alguém. Pode fazer com pessoas. Posso chamar meu pai, meu irmão, meu filho? Sim. Colocar o áudio lá. Gente, vamos fazer isso aqui? Sim. Parece que foi bom. Vamos fazer todo mundo? Sim, pode, claro que pode. Em grupo é muito mais forte. Então façam isso, tá? Façam isso, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai ser muito bom pra vocês também, tá bom, gente? Um grande abraço pra todo mundo e até o próximo episódio.